E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade e chegamos ao final do ano de 2019. Final de ano é aquela época boa de Natal, de Ano Novo, de presente, de ganhar, de receber. Só que não é uma época tão boa se você anda de moto. Por causa de Natal, aquela famosa saidinha de final de ano, os roubos e furtos aumentam bastante. E a galera sente isso muito bem. Então, por isso, para meio que fazer um dos vídeos para fechar o ano, eu queria trazer aqui um vídeo sobre as motos menos roubadas para você comprar. Se esse é teu foco, tipo, se o que você mais priorizar na moto for não ter uma moto visada, aqui vão ter algumas opções. A questão é, infelizmente, tipo, Honda e Yamaha são as motos mais visadas do Brasil. São motos excelentes, mas também são as mais visadas, o que diminui 80 a 90% das opções meio que vão pro ralo. Então, para isso, para evitar um assalto, furto nem é, tipo, é relevante, mas eu acho que o pior mesmo é um assalto. E para você fugir disso, você acaba tendo que ou ir pro mercado de motos usadas, ou ir para motos um pouco mais diferentes, eu diria, que talvez não tenha tanta assistência técnica, ou que você não conheça tanto ou que não tenham tantas concessionárias, esse tipo de coisa. Só para começar, eu vou passar, vou falar rapidão as motos mais roubadas. Eu vou passar só um top 10 de um ranking aqui que eu achei de 2018. A moto mais roubada em relação à porcentagem de motos, ou seja, não é que foi um volume mais roubado, mas tipo assim, a maior porcentagem das motos foram vendidas foram roubadas. É da XRE 300. Quase 6% das XRE foram roubadas em 2018. Logo depois vem a CB300R, 4,73, a Phaser 250 com 4,2, a CG 150 Titan KS 4,2, a 150 CG 150 Fan 4%, CG 160 Fan 3,3, a Teneré, a 250 para quem gosta aí de trilha e tal, 3,2, a CG 125 3,1, a CG 160 Fan 3,1 também. E por último, décimo lugar, a CG 150 Fan ESI, quase 3% das motos foram roubadas. Ou seja, a primeira coisa que você vê pela lista, se você não quer uma moto visada, e é meio óbvio isso, é Honda, foge de Honda. Especialmente da CG. Ela tá no topo tanto das motos roubadas quanto furtadas. E a razão principal para isso, obviamente, é peça. Que quem compra peça sem saber a procedência e tudo mais é quem tá alimentando esse mercado. Também tem um pouco nas Hondas, mas menos em relação a tipo baile funk, ostentação e tal. Outra coisa é, logo depois da Honda, ou meio que junto assim, a Yamaha tá logo aí em questão de roubo e furto. Ou seja, também é uma marca que você tem que evitar. Talvez, salvo exceção, algumas motos muito específicas, tipo a Honda tem a Goldwing, não tem roubo de Goldwing. Então se é uma moto que você quer para viajar, é uma boa opção. Até porque ninguém nunca vai roubar uma Goldwing. Não sei se nunca, mas é muito difícil. Mas a grande maioria das motos da Honda, as pequenas, tipo CG, a PCX é muito roubada, muito furtada. Também não só por peça, mas também muito pra namorada de ladrão rodar em baile funk, esse tipo de coisa. Você tem as médias, que nem eu falei do rank, as 300, tanto a XRE quanto a CB são muito visadas. E isso sobe, desde Hornet, lógico, a Hornet já é uma moto velha, que já foi descontinuada, mas ainda é uma das motos mais roubadas. Pra vocês terem noção, tá no rank em 20º lugar de 2018, sendo que é uma moto que já foi descontinuada antes disso. Então ainda é uma moto muito visada. Também no rank tem a Teneré 600, por exemplo, da Yamaha, então também é uma moto visada. Nesse rank eu vou colocar depois no link, são as 40 motos mais furtadas ou roubadas do Brasil. E até separado cada um. Inclusive tem, por exemplo, a da BMW, a G650 GS, 0,8%, ou seja, quase 1% das GS da 650 foram roubadas em 2018. Não é pouca coisa. Então eu queria falar algumas marcas, modelos, estilos que podem amenizar um pouco isso.
Eu citei a PCX, mas na real que scooters de forma geral são menos visadas do que as motos normais, vamos dizer, as street barra naked. Agora, por exemplo, uma NMAX vai ser menos roubada que uma CG, a PCX vai ser menos roubada que a CG. Mas isso você vê se você tá nos clubes de scooter, de NMAX e tal, elas já estão ficando bem mais visadas do que elas eram antes. Pelo que eu vejo, especialmente no Rio de Janeiro, por alguma razão. O pessoal lá tem reclamado muito de roubo de NMAX. Roubo à mão armada mesmo e tal. Então, é uma opção menos visada, mas não é, sabe, baixíssimo visado. É visado ainda. Agora, em questão de scooter, você tem, por exemplo, a da Haojue, a Lindy, que é basicamente a Burgman 125. A mesma moto, só que carburada. É uma opção se você se importa mais com a segurança do que em questão de ter necessariamente o melhor produto. Você tem, por exemplo, as novas Vespas que vieram agora, que elas estão tipo uns 14, 15 mil, eu não lembro. Que acabou de chegar um modelo meio que de entrada, entre aspas, que é mais básica do que, por exemplo, a NMAX, oferece menos, mas é mais bonita e é uma opção também zero visada. Você tem as próprias Vespas antigas, tipo, nos 2000, 2010, 2011, 12, você acha umas à venda. Então essas scooters italianas também são uma opção se você busca algo não tão visado. As Vespas antigas, tipo, dois tempos, não são nada visadas, então é uma opção, mas é uma moto velha. São motos que não tem peça, que tem a própria Vespa praticamente não tem concessionária, tem tipo algumas poucas em São Paulo e tal, mas é uma opção. É, dá pra se avaliar isso. Agora, você roda todo, vai rodar todo dia com a moto ou mora fora do tipo eixo Rio-São Paulo, isso vai te dificultar muito. Mas como eu falei, aqui o foco é tipo, cara, eu quero a moto menos visada que eu conseguir. Então, você vai ter que buscar opções mais fora da caixa, assim, menos práticas e um pouco mais diferentes, assim. Outro segmento que praticamente não tem roubo. Roubo mesmo é muito raro. O que acontece às vezes é furto. Tipo, eu já vi tá acontecendo alguns furtos de Harley, de Virago, das da Suzuki também, por exemplo, aquela M800. Então, mas é roubo mesmo, a mão armada é muito mais difícil. Às vezes tem encomenda de peça e tal. E essas são as custom. Então, motos como as Harley, tanto as Sportster quanto outras maiores, a Dragster, a Virago, a Shadow, tanto a 600 quanto a 750. Você tem a Dafra Horizon, que ainda vende 0 km. Só que a questão é essa. E a que eu acho desse segmento a melhor opção, a Haojue Shopper, que o único problema também é ser carburada. Só que ela é basicamente uma Intruder 125. E a própria Intruder 125 também é uma opção boa. São motos que não são visadas para roubo, e dependendo do tamanho, são motos muito grandes e tal. Então isso pode dificultar no dia a dia. O maior problema é, o mercado de custom no Brasil é muito pequeno. Você tem zero a Haojue Shopper, 150 cilindradas, a Dafra Horizon, 150 cilindradas, e a Vulcan 650. Tirando isso, só tem Harley, que já são motos de 40 pau zero. Então são opções bem mais complicadas. E além disso, você vai partir para motos usadas, tipo uma Shadow 600 ou 750, uma Dragstar, motos desse estilo. Então, você ou opta por pouquíssimas opções zeros, ou várias opções, só que tudo usado. Virago, por exemplo, é uma moto de 20 anos. Ou mesmo uma Shadow 750 já tá fora de linha há uns bons anos. Algumas você acha peça, algumas você talvez não ache tão fácil. E de fato é uma moto já usada, então também tem essa questão. Dependendo do seu bolso, uma opção bem legal é uma Vulcan 650, que parece uma motinho bem bacana. Então é isso também, as customs são uma opção boa se o teu foco, a tua prioridade é segurança, assim. É evitar ao máximo ter uma arma apontada na sua cara, tipo, se você anda com garupa, isso é mais importante ainda. Mas são motos, é aquilo que eu te falei, você sempre vai ter que, tipo, abrir mão de alguma coisa, às vezes de manutenção ou de custo, se não são motos baratas de manter, talvez só a Shopper e talvez a Horizon sejam mais. Se você quer moto esportiva, puta, eu quero uma esportiva, não sei o que, mas também quer tentar segurar essa questão da, tipo, evitar ao máximo um roubo, você tem a Ducati, que eu tive uma, inclusive parte do que eu fui olhar essa moto era a questão de segurança, apesar das Ducati serem as melhores esportivas de qualquer jeito. São motos que são muito menos visadas,
Talvez a Multistrada seja um pouquinho mais, até pelo segmento de Big Trail, mas Monster, Panigale, esse tipo de coisa são bem pouco visadas. Até teve roubo e tal, mas são bem menos do que uma XJ6 ou uma Hornet. Você tem as Triumph, por exemplo, a Street Triple e a Speed Triple, são também opções, menos visadas do que uma XJ ou uma Hornet, apesar de eu já ter visto roubo de Street, por exemplo, mas você diminui, então é uma opção. As Daytona, por exemplo, mas são motos também mais caras de manter do que uma Honda e uma Yamaha, são motos mais premium. Aí você tem motos, por exemplo, uma Aprilia, uma RSV, que de fato não vai ser visada, só que a questão é, peça tudo importada é caríssimo. A questão é, se você tem bala na agulha para manter e quer evitar esse tipo de coisa, é uma opção. Uma MV Agusta, por exemplo. São opções. A questão é, menos visadas, mas também são muito mais caras de manter. E disponibilidade de peça é tudo importado, não tem aqui. Talvez filtro, óleo, coisa básica, mas nada fora disso. Ducati em si, a manutenção é cara, mas não é tão complicada. Tipo assim, é viável, mas é bem mais premium. É outra moto que. Outro segmento que não é exatamente custom, mas é meio que retrô. Você tem, por exemplo, as Bonneville, que não são nada visadas. Uma T100 da outra de geração anterior, a T100 nova, a T120 nova, Street Twin, todas essas, Scrambler, são motos zero visadas, são motos excelentes, muito boas, inclusive, pro dia a dia. Só que são motos mais premium. Uma manutenção de uma Bonneville não é manutenção, obviamente, de CG, de phaser, de Teneré. São motos mais caras. Só que são motos excelentes, duráveis, confiáveis e nada visadas. Então são opções a se considerar também. E são motos maravilhosas, são das mais bonitas, assim. Você tem, por exemplo, a Ducati Scrambler também, que é meio retrô, não é visada. Então esse segmento retrô, de forma geral, quem tem essas motos, e também moto custom também se encaixa nisso, geralmente é um pessoal que tem mais dinheiro, que é mais entusiasta, não vai comprar peça roubada e tal, vai se atentar a isso, não usa pro dia a dia para fazer frete de motoboy, então o foco não é pagar barato em peça, então tem menos furto e roubo por causa de peça. O ladrão ele não curte isso para levar em baile funk, porque não é o estilo dos caras, então é uma opção legal também. Um segmento também que é interessante em questão de ser menos visado são as Cub, que são basicamente no Brasil a Bis, e antigamente tinha a Krypton, e tem da Haujué também, colocar foto aí. Então você tem pouquíssimas opções, mas é um segmento bem menos visado, talvez dessas todas a Bis seja mais usada. Só que é uma... Mas, por exemplo, uma Bis assim, tipo, manutenção é super tranquila, barata, peça barata, uma Krypton tem uma, é muito barata a manutenção e o consumo é muito baixo. São motos bem pouco visadas, bem menos do que a média. Talvez uma Bis até tenha uma questão ou outra, mas de forma geral é uma Honda muito menos visada. A Pop 100 eu não sei agora em 2019, depois como vai fechar o ranking, mas sempre foi uma moto menos visada, talvez um pouco mais agora por causa de Uber Eats e Rappi e tal, que você costumou. Agora a gente tá vindo mais em São Paulo. Mas também talvez seja uma opção a se avaliar. Aí você pode até chutar o balde e comprar uma Dream, por exemplo, a Honda, que eu adoro, mas. Aí é aquela coisa, já é uma moto velha de 20 anos. Então tem os problemas de uma moto velha de mais de 20 anos. Tem menos peça. Tem peça até tem, mas você não encontra em todo lugar. A manutenção já fica um pouco mais complicadinha, você tem que tomar mais cuidado, e tá carburada. Além disso, eu vou citar duas marcas, uma que eu já meio que falei alguns modelos, que é a própria Haujué, que você tem a DK150 que é injetada, você tem a Chopper, você tem várias opções. O problema é que a maioria das motos deles são todas carburadas. Isso acaba sendo um problema, tipo, especialmente para quem roda no dia a dia, ou para quem pretende ficar com a moto muito tempo, que aí você tem que tomar mais cuidado com a questão do carburador, da manutenção. E a Royal Enfield, que é uma marca que eu acompanho no grupo, só teve, pelo que eu vi, né, pelo que foi divulgado, só teve basicamente um roubo de Royal Enfield, que foi uma Classic. E o cara achou, no final das contas, a moto desmontada. Então, tanto a Himalayan, acho que a Himalayan teve também um, se eu não me engano, mas você entende que, tipo, é muito menos usado. Então, as Himalayan, as Classic, a Bullet
e as novas 650 são motos nada visadas, então é uma opção muito interessante para quem quer isso. E, por exemplo, o Himalaia é plenamente possível usar no dia a dia. As Classic, também as Bullet, são motos usáveis pro dia a dia que o pessoal usa para ir trabalhar, passear e tudo. São motos confiáveis, são motos boas, com custo-benefício interessante e não são nada visadas. Agora eu vou citar algumas marcas que tem uns poréns, assim, por exemplo, eu citei as Bonneville da Triumph. Elas, a linha retrô da Triumph não é visada. Agora, as Explorer são muito visadas, muito. Tanto a 800 quanto a 1200. São motos muito visadas, que o pessoal agora curte Big Trail, pra levar pra ostentar em baile funk, o caralho. Então, Big Trail tá meio que na moda dos caras. Então, é um estilo que tá meio em alta pra estar visado. Então, é meio complicado. As GS 1200 já teve muito roubo, furto. Até algumas multistradas, um pouco, você vê também, mas bem menos do que essas outras duas. Só que aconteceu, então é algo pra se ficar de olho. É basicamente isso. Tipo, eu tentei dar um panorama bem geral, assim, tentar englobar o máximo de modelos que eu consegui para ter um norte, assim. Você consegue coisas menos visadas. Tipo, eu vou deixar a lista aqui na descrição. Só que a questão é, boa parte do que vende no Brasil, de qualquer jeito, é visado. Até um certo grau, por exemplo. É muito difícil, tem muito pouca opção pra praticamente fugir de roubo, assim. Sempre vai ter alguma coisa. A maioria dos modelos você vai ter que ficar de olho nisso. Então, infelizmente, é a realidade aqui desse nosso país. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá like, compartilha, se inscreve no canal e favorita. Valeu e feliz ano novo e Natal pra todo mundo.